dar as boas-vindas a todos vocês para esse momento assim de reflexão. Esse é o título Estava em Gramado, no Rio Grande do Sul, desde segunda-feira. Teve um congresso sul-americano de recursos humanos e lá eu fiz uma apresentação, então vou trazendo para vocês aqui esta reflexão. Então eu sou o Robson Santarém, sou o sócio, diretor e consultor da Ânima, consultoria para evolução humana. Trabalhamos com desenvolvimento de lideranças, trabalhamos em projetos nas organizações, com workshops, palestras, e como vocês acabaram de ver aqui, alguns de vocês com a Dulce, participando da International Coach Federation, fazendo projetos também de coaching individual. E vamos falar um pouco sobre esse tema. E para introduzir, eu vou colocar aquilo que eu chamei de bem-aventurança aqui. Feliz é quem faz a jornada do herói conscientemente. Tornar-se-á líder de si mesmo, e como agente de transformação inspirará muitos pela força do exemplo. Eu convido vocês a refletirem sobre essa jornada do herói, sobre a qual temos necessidade de ter consciência delas. Que jornada é essa? A jornada é a melhor metáfora da vida. Quando nós falamos da nossa vida, muitas vezes nos referimos à vida como uma jornada, como uma caminhada. E nós entendemos, podemos falar universalmente, que a jornada é a própria vida humana. E quando nós temos consciência dela, quando nós caminhamos nesta vida, e todos caminhamos em busca de um significado, em busca de um sentido, nós fazemos essa trajetória, a trajetória do herói, a jornada do herói. Por que herói? O herói é o mito mais antigo da humanidade. Em todas as culturas, de todo o planeta, do Oriente e do Ocidente, aparece uma figura mítica do herói. E esse herói tem um caráter que nós podemos chamar pedagógico, porque ele nos ensina a nos tornarmos humanos. É ele que vai nos ensinar, passar pelos caminhos da vida e vai mostrar para a gente o que significa ser gente, o que significa ser humano de verdade. E quem melhor estudou a jornada do herói foi este senhor chamado Joseph Campbell. Ele é o maior mitólogo do mundo, infelizmente já falecido. E ele disse certa vez que nós não precisamos nem mesmo nos arriscar sozinhos nessa aventura da vida. Os heróis de todos os tempos já foram à nossa frente. O labirinto é bem conhecido, só temos que seguir os passos do herói. Trocando em miúdos, a gente não precisa reinventar a roda da vida. Os heróis já passaram por ela e vão mostrar para ela, ó, cuidado com esse caminho, não pisa ali, pisa aqui, e eles vão mostrando a trajetória para a gente. Tomar consciência dessa jornada pode ajudar a cada um de nós a viver a vida de maneira mais plena. Muitos de nós passamos por esse momento aqui, que é o primeiro momento que foi identificado em todos os heróis e também na nossa vida. É o momento de inconsciência. Passamos parte da nossa vida inconscientes do nosso propósito, da nossa missão, da nossa razão de ser. Algumas pessoas podem passar a existência inteira sem saber o para quê viveu. Quanto antes nós tomarmos consciência, mais plenamente nós vamos viver. Isso se aplica a nós, indivíduos, e podemos aplicar às organizações. Então importa um despertar. Muitas vezes eu durmo com a janela aberta, sem cortina, sem nada. Basta clarear o dia que eu acordo. Acho que tem pessoas assim, né? Outros precisam de um despertador. Você precisa de despertador. E toca 50 vezes. Joga o despertador, xinga a mãe dele. Assim,
E mesmo assim não acorda, né? Demora, tem que sacudir, né, mãe? Pois na vida nossa é assim. A gente ou precisa de uma luz, ou precisa de um despertador para nos acordar. Para nos despertar a consciência sobre quem somos. É assim que eu vejo a figura do herói. Ele funciona, ora como uma luz que vai mostrar para a gente, olha o caminho. Ou um despertador que vai fazer um barulho e vai nos acordar, vai mostrar, Robson, olha essa jornada, presta atenção nisso. Eu quero convidar vocês agora nesse despertar para as etapas do herói. A primeira etapa, quer dizer, saindo da inconsciência, é a etapa do chamado. Em todas as histórias, e na minha história e na história de vocês, nós vivemos esse momento. Um chamado para a vida, para uma tomada de consciência de qual é o nosso propósito, qual é a nossa razão de ser, o para que nós estamos aqui no mundo. Precisamos tomar consciência disso. É claro que isso não vem assim, descobri. Isso vem ao longo do tempo. E às vezes a gente só vai descobrir depois, quando a gente começa a olhar lá para trás, aqui foi dando alguns sinais e eu fui percebendo qual era o meu papel, qual era a minha missão. Eu preciso tomar consciência. Para que eu estou aqui? E muitas vezes tomar consciência vai exigir uma ruptura com muitas coisas. É preciso que a gente olhe e preste atenção qual é essa voz interior que está nos despertando, nos acordando para a gente viver a vida de maneira digna e consciente da missão que nós temos no mundo. Isso é muito importante. Sem isso, nós vamos passar pela vida, mas não vamos viver. Quando na nossa vida nós tomamos consciência disso. Eu conto no livro, por exemplo, algumas experiências que quando eu olho para trás, eu vou percebendo, eu acho que isso começou há muito tempo. Eu morei no interior, até 15 anos de idade eu morei na roça mesmo, no interior do estado. O lugar que eu cresci era tão pequeno, só tinha 3 ruas. Quando mamãe perguntava para a gente onde você estava, a gente estava na rua do meio, na rua de cima ou na rua de baixo. Era tão fácil de responder aquilo. A luz elétrica chegou, eu tinha 7 anos de idade. Então até os 7 anos de idade a gente não conhecia a luz elétrica. A gente foi ter televisão quando eu tinha 15 anos, em 1975, quando mudamos para Niterói. Então, mas lá no interior, eu tive algumas experiências que, para mim, foram muito significativas. E quando eu olho para trás, eu falo, talvez isso tenha começado lá. Por exemplo, eu era um dos poucos meninos do colégio que os professores chamavam para ir lá na frente falar versinho, falar as coisas para o pessoal. Eu falando versinho aqui hoje, na frente para vocês. Grêmio, representante de turma, eu aparecia como o coordenador, o líder daquela época. E depois eu fui ser gerente, líder em outras organizações. Então, talvez em forma de germinal, estava germinando lá naquela época, e aí a gente olha para trás e fala, ali começou um pouco do meu propósito, e ele foi ficando claro ao longo do tempo. É preciso que a gente olhe para a nossa história assim. Em que momento você tomou consciência da sua missão? Se é líder ou não, mas do seu propósito, da sua razão de viver, da sua missão nesse mundo. Essa é uma etapa muito importante para a gente refletir. E aí, como uma bem-aventurança, eu escrevi, feliz aquele que intencionalmente cria o seu futuro, se alegrará ao sentir as forças da mente e do coração agindo a seu favor. Porque quando nós temos uma intenção clara, eu não tenho dúvida de que as forças da mente e do coração vão conjugar e vão fazer a gente realizar o nosso propósito. Entretanto, muitas vezes nós temos clareza da nossa missão, vem o chamado, mas a gente não vai. A gente recusa. Por que a figura da sereia? A figura da sereia aparece nos mitos. Todo mundo já ouviu a história do Canto das Sereias. Aqui, conhece a história? Onde que aparece essa história? No livro A Odisseia, de Homero, escrita há mais de 2000 anos. Ulisses estava na guerra de Troia, quando volta, todo mundo falava do Canto das Sereias.
E ele queria ouvir, porque era o canto mais bonito do universo. Ele queria ouvir o canto das sereias. Mas sabia-se que aquele que ouve o canto das sereias morre. Então Ulisses foi orientado, coloca cera no ouvido de todos os marinheiros e pede para eles se amarrarem no mastro. Passar o navio perto das sereias. Você vai ouvir o canto. Você vai querer ficar com as sereias. Você vai pedir os marinheiros para te soltarem, mas eles não vão escutar porque estão com o ouvido tapado. E depois que você ouvir, você escolhe se você quer ficar com as sereias ou você quer continuar navegando de volta para casa. Quando ele passa perto das sereias, ele vê muitos esqueletos, corpos em putrefação, de todos os homens que deixaram-se seduzir pelo canto das sereias. Na nossa vida, muitas vezes acontece isso. Nós temos uma missão, mas temos muitas sereias cantando ao nosso redor. Muitas. Eu conto uma história num livro de um rapaz que eu estava lançando o meu segundo livro, o Autoliderança, e eu dei uma palestra, como hoje estou fazendo aqui, e lá no final da palestra todo mundo foi embora, pegou autógrafos e ele ficou sozinho. Quando ele chegou para mim, ele falou assim: eu queria conversar com você. E ele falou assim: eu ganho muito dinheiro, mas eu sou infeliz. Você pode me ajudar? E aí, estava quase chorando. E eu falei: não era a hora de conversar, né? Essas coisas não dá para conversar assim. Eu dei meu cartão, falei: entra em contato comigo. E depois de algum tempo ele foi conversar comigo, marcamos um café, ele estava tenso e ele contou toda a história. Trabalhava num banco de investimento, um ambiente muito competitivo, estava com problemas no casamento, na família, etc. E eu conversei, sugeri um coaching e a gente conversou muito bem. Pulando a história, ele agradeceu e disse que ia pensar. 2 meses depois ele manda um e-mail para mim agradecendo de novo o contato, mas a empresa na qual ele trabalhava tinha oferecido uma proposta para ele ser gerente em São Paulo para ganhar muito mais. Para onde que ele foi? Ao encontro das sereias. Entendem? Entendem isso? Assim acontece com a gente. Nessa hora a gente pode fugir da nossa missão e a gente vai ser vítima da própria escolha. Há muitas pessoas na sociedade que são vítimas das escolhas que fazem, como esse rapaz que preferiu seguir o canto das sereias. É preciso que a gente esteja atento. Se a gente não tem clareza da missão, elas seduzem, mas quando a gente tem, as seduções são maiores e a gente corre o risco de perder o caminho da vida. E aí é preciso que a gente olhe para nós mesmos, porque tem muitas sereias também dentro de nós, como crenças, como modelos mentais que nos afastam do propósito. Quando se trata de liderança, então, eu coloco uma questão para pensar: quais são as crenças que estão presentes em nós que podem nos afastar do nosso propósito? E aí, escrevi assim: feliz é quem tem coragem para examinar e rever os seus pressupostos. Vai ser autor de uma nova história com capítulos apaixonantes. Se eu tenho coragem de olhar para mim mesmo e rever as minhas crenças, os meus pressupostos, eu posso reescrever minha história e não ficar preso a ela, ao que o mundo colocou, e eu posso estar me perdendo nesse sentido. Ao longo da história, nós encontramos mentores. Mentor também é uma figura, é um nome próprio. Na verdade, mentor é um nome próprio. Ele aparece também na obra de Homero, a Odisseia. Ulisses era apaixonado por Penélope, a esposa dele. Ele faz o parto do filho dele, um nome lindo, para quem não tem filho ainda, escolha, Telêmaco. Quando Telêmaco nasce, ele é chamado para a guerra de Troia. E ele chama um amigo, que era um servo, naquele contexto grego, que era um grande amigo, e pede a este amigo para cuidar de Telêmaco, ajudar na educação e no crescimento de Telêmaco enquanto ele estivesse na guerra, porque ele voltaria, como voltou na história. E o nome desse homem era mentor. Mentor é aquele que ajuda o outro a crescer. Nós, na nossa vida, encontramos muitos mentores que nos ajudaram e ajudam a crescer. Eu encontrei alguns na infância, na juventude, na fase adulta. Eu ia falar na fase do adultério, não, na fase adulta. Então, nós encontramos mentores. Alguém mais experiente que já passou por muitas situações e nos mostraram qual o melhor caminho a seguir.
Esse é um papel muito importante na nossa história. E é preciso que a gente olhe com muito carinho para ver como que esse mentor apareceu na nossa história para ajudar a realizar a nossa missão. E aí procurar identificar quem são os seus mentores, quem foram, quem são, o que eles te passaram, quais foram os ensinamentos, o que você aprendeu com eles, que você pode guardar como preciosidade. E isso vai ajudar na caminhada. Isso é muito importante para a gente olhar. Eu carrego com muito carinho muitas referências de mentores na minha história. Então, feliz aquele que ajuda o outro a encontrar o seu próprio caminho. Ele será sempre reconhecido como um líder iluminado e iluminador. Esse é um papel do mentor, até que um dia a gente possa ser mentor de outros. Todos nós, depois de passarmos por uma caminhada, a gente tem que assumir a responsabilidade de ser o mentor de alguém. Feliz, então, aquele que ensina a tomar decisões de forma consciente e assumir-se como protagonista da história. Festejará quando os aprendizes superarem o mestre na arte da liderança. Ontem, como eu disse, eu estava em Gramado e numa palestra ouvi um depoimento de uma profissional muito respeitada. Ela estava contando uma história que ela, assim, durante muito tempo, ela foi mentora de um jovem. Esse jovem hoje é um executivo, é um CEO de uma grande empresa. E ele virou o mentor dela. Que bonita essa história que ela estava contando. Então, o aprendiz virou o mestre. O mestre virou o aprendiz. Mas essa é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Quando nós estamos caminhando, na jornada do herói, aparece sempre uma figura que nós chamamos de travessia do umbral ou do portal. Todos os dias nós atravessamos portais. Vocês atravessaram aqui hoje para entrar aqui na sala. Atravessaram os portais da sua casa. Nós atravessamos muitos. Mas esse portal aqui é um portal simbólico. Nós fazemos uma travessia que significa que nós tomamos uma decisão de ir para um novo mundo. Às vezes somos até forçados para isso, mas outras vezes deliberadamente a gente tomou consciência que a gente vai fazer essa travessia. E o mundo passa a ser diferente para nós. A nossa história toma outro rumo. Nas tradições xamânicas, nos índios, em muitas histórias, chama-se ritos de passagem. Passamos por vários ritos para a gente amadurecer. Nós precisamos olhar para a nossa história, cada um de nós, e ver quais foram os portais que nós atravessamos e aquele mais significativo que fez com que a gente se tornasse um desbravador de novas fronteiras. Cada um de nós já viveu essa experiência. É preciso que a gente olhe para esses portais. Muitos portais são dolorosos, mas são libertadores. Não sei se todos conhecem a história de Moisés no Egito, que liberta o povo hebreu da escravidão na tradição judaica cristã. O povo vivia na escravidão no Egito, oprimido pelo faraó, e Moisés, um típico herói, é chamado, tem consciência da missão de ser um libertador do povo. Ele consegue mobilizar todas as pessoas, os egípcios vão persegui-lo, e ele chega no Mar Vermelho e o mar se abre à frente deles. Essa é uma imagem belíssima de um portal. Mar de um lado, mar do outro, e eles atravessam a pé enxuto. A travessia do portal. E sai de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade. A vida nunca mais vai ser a mesma depois daquele portal. Todos nós passamos por portais. Por mais penoso, doloroso que seja isso, é preciso que a gente olhe para esses portais que nós atravessamos. Qual foi o mais impactante? O que mudou na minha vida? O que eu fiz para superar as dificuldades da travessia do portal? Quais as forças e habilidades que eu encontrei em mim mesmo para transpor esses portais? Olhar para essa passagem da nossa história
vai nos assegurar, vai nos garantir que a gente vai caminhar com mais firmeza daqui para frente. Por isso, escrevi dessa forma na bem-aventurança: feliz aquele que aceita correr os riscos para atingir o seu alvo. Será premiado pela atitude e arrastará muitos com seu exemplo. É correr riscos, é assumir riscos. É sair de uma situação de conforto, começar tudo de novo, né, Dulce? Né, Rubio? Começar tudo de novo, fazer travessias. Fazemos muitas ao longo da vida. E estar disposto e fazer isso de maneira consciente, para nós é fazer uma jornada do herói. Ao longo dessa jornada, o herói enfrenta inimigos. Muitos. Vocês devem ter assistido já Harry Potter. Já assistiram o Rei Leão. Já assistiram o que eu mais gosto, o Frodo, do Senhor dos Anéis. Já assistiram Quem Quer Ser o Milionário, a história do Jamal, que é lindíssima. Todos os filmes, praticamente todos os filmes, a literatura, elas estão baseadas nessa jornada arquetípica. E todos os heróis passam por isso. Há um momento na história que aparecem os dragões. Observem, seja o dragão ou outros, que são os inimigos. Nós temos que enfrentá-los. Não tem como passar pela jornada sem dragão. Sinto muito em dizer isso. Sinto muito. Mas também sinto muito em dizer que os piores dragões estão dentro de nós. Não estão do lado de fora. E se a gente não souber enfrentar os dragões internos, a gente não vai saber enfrentar os que estão do lado de fora. Encontrar forças dentro de nós, e aí, que nós falávamos antes de coaching, vai ajudar a vencer esses dragões. Como que nós podemos vencer esses dragões? Quais são as forças que estão dentro de nós que podem nos ajudar? Porque um dos problemas sérios é que nós não olhamos para os dragões interiores, mas sabemos olhar muito bem para os que estão do lado de fora. Muito bem. É a história famosa do retrato de Dorian Gray. O rapaz bonito que faz um pacto com o diabo para ficar sempre bonito, e o que tornasse feio ia ficar no quadro dele. É assim que a gente faz. E aí ele via o defeito dos outros, mas o dele não via. Então é preciso que a gente olhe para nós, para esses dragões que nós carregamos. E diante deles, em vez de procurar culpados, é o que eu preciso desenvolver para vencê-los. Quais as forças que eu preciso, que recursos que eu preciso para vencer os dragões que surgem na minha vida. Primeiro os internos. E se tiver algum, os externos. Eu acho que eles aparecem muito mais dentro do que fora. Os que aparecem do lado de fora geralmente são projeções dos que eu carrego dentro de mim. Então, olhar para isso é importante. Então, feliz aquele que acolhe as próprias feridas e se reconcilia consigo mesmo, sem projetar sobre os outros as suas dores. Compreenderá as fraquezas e limitações humanas e saberá promover a concórdia. Porque se eu não consigo reconciliar nem comigo, que dirá com os outros? E se na vida nós estamos aqui para conviver, eu tenho que aprender a conviver com as minhas limitações primeiro. Senão eu não consigo conviver com as dos outros. E esse é um papel importante a ser exercido por cada um de nós, sobretudo quando se é líder nas organizações. Então, feliz é quem busca o autoconhecimento. E, antes de tudo, procura dominar a si mesmo. Conquistará respeito, admiração e credibilidade pelos seus atos e decisões. Porque tudo começa aqui. Mas assim como nós encontramos dragões, inimigos, também, graças a Deus, encontramos aliados na nossa jornada. Não caminhamos sozinhos. Quando nós temos um propósito, vai sempre aparecer alguém que vai nos dar a mão, que vai nos ajudar. Tem uma história muito interessante que eu já compartilhei certa vez nas minhas mensagens, e eu coloquei no livro, que é a história do homem que estava conduzindo uma charrete. E a charrete virou na estrada. Ele sozinho, a charrete virada, aparece um homem caminhando na estrada e ele pede ajuda. O charreteiro pede ajuda para
botaram a charrete no lugar e o homem se nega. Fala, não, eu não posso te ajudar. E o dono da charrete fica furioso e começa a falar, como não pode? Você não quer me ajudar a virar a minha charrete. E ele reclamou tanto que o homem falou, tá bom, eu vou te ajudar. Pegou um pedaço de pau aqui, madeira ali, e fez uma alavanca e colocou a charrete no lugar. Charrete no lugar, o charreteiro ia prosseguir o caminho, e o homem falou, posso ir junto com você? E pode. Depois de algum tempo em silêncio, falou assim, por que o senhor disse que eu não podia ajudá-lo? Falou, porque o senhor falou que não podia. Ninguém pode dizer alguma coisa que não pode sem ter tentado antes. E o homem ficou pensando nisso. Mas por que o senhor acha que eu podia ajudá-lo? Ele falou, porque o senhor apareceu no meu caminho. E o homem fala assim, mas o senhor acha que a charrete virou naquela hora justamente porque eu ia passar por ali? E o charreteiro falou assim, por que outro motivo seria? Entendem a história? Nós estamos sempre tendo os nossos caminhos cruzados. Sempre. Não é à toa. Ora é para a gente receber ajuda. Ora é para ajudar alguém. Ninguém passa impune à nossa frente por nada. Ninguém. Eu costumo falar assim para as pessoas, não pensem que é prepotência minha, mas vocês nunca mais serão os mesmos a partir de hoje. Porque eu estou afetando a vida de vocês. Mas eu, Robson, nunca mais serei o mesmo a partir de hoje. Porque vocês estão afetando a minha vida. Sabe quem disse isso? Não fui eu, não. Foi um grande filósofo lá de muitos séculos atrás, Baruch Spinoza. Porque nós sempre afetamos uns aos outros e somos afetados uns pelos outros. Pode ser que a gente nunca mais se encontre, mas com certeza já nos afetamos mutuamente. Os nossos caminhos são cruzados assim, não são cruzados à toa. Uma vez minha charrete virou. Meus filhos eram pequenos, crianças. Nós víamos lá do interior, tínhamos ido visitar a minha avó. E lá na BR-101 o carro parou. Carro velho, né? Que merda. O carro parou. De repente, um cheiro de gasolina e já entardecendo e passava pouco carro e quando passava não parava. Eu, Lúcia, minha mulher e os dois pequenos. E que tensão que dava. Não tinha celular naquela época. E a gente não sabia fazer sinal de fumaça. E ninguém parava. Dá uma angústia, dá uma tensão. De repente parou um carro e veio um senhor que parecia ter uns 70 anos, algo assim, e perguntou o que houve. A gente falou assim, a gente não sabe, o carro parou de repente. Ele falou assim, posso olhar? Pode. Ele foi lá, abriu o capô, falou assim, foi a mangueira do combustível, da gasolina que soltou. A gente falou, e agora? Ele falou assim, espera um instante. Ele foi numa cerca, lá de um pasto, com um alicate. Era o homem da charrete que apareceu no nosso caminho. Até hoje a gente não sabe. Acho que foi um anjo que chegou para botar a charrete no lugar. A vida é assim. E é preciso que a gente reverencie esses aliados. Na minha vida, e eu tenho certeza que na vida de vocês, muitas vezes apareceu o auxílio inesperado. E Jung chamou isso de sincronicidade. Que a gente fala que nada é por acaso. Então é preciso que a gente olhe na jornada do herói que somos nós, quais foram os momentos de sincronicidade. E quanto mais estivermos despertos, atentos, mais claro a gente vai ver os sinais. Porque se estiver dormindo, a gente não vai ver. Se estiver inconsciente, a gente não vai ver. Então a gente vai percebendo ao longo da jornada que ó o aliado chegando, olha a mão chegando, ó o cara que sabe virar a charrete, botar a charrete no lugar chegando. E a gente vai percebendo isso. Então, feliz é quem enxerga longe, sabe para onde caminha, contará com aliados e chegará ao seu destino sem se perder em atalhos. Feliz também é quem despertou a consciência e tudo aproveita como oportunidade, crendo que todas as coisas são possíveis,
Contará com o auxílio dos insights e dos aliados que a sincronicidade da vida oferece. É preciso estar atento para isso. Muito bem, encontramos dragões, inimigos, aliados, mas também encontramos provações. Desculpa falar isso, mas se nessa sala teve gente que ainda não passou pelo fundo do poço, um dia vai passar. Lamento dizer. Lamento informar. Porque faz parte da jornada do herói experimentar a provação. Faz parte da jornada humana, da nossa vida, passar pelo caminho doloroso, para a via dolorosa, para a via crucis, encontrar o fundo do poço. Não tem jeito. Alguns ficam lá para sempre. Mas tudo vai depender de como nós passamos por essas grandes dificuldades. Tudo vai depender de como a gente vive essa experiência. Eu costumo dizer que os momentos que nós mais crescemos na vida são esses. Não é quando a gente está na festa. Sim. Não é quando a gente está junto com os amigos, bebendo um chopp, saboreando um vinho, quando a gente está lá rindo. Isso é muito bom. Quem dera se a vida fosse só isso. Mas nesses momentos a gente não cresce. Nesses momentos a gente não amadurece. Nesses momentos a gente não se torna humano. O que faz a gente amadurecer, crescer, é a prova de fogo do fundo do poço das dificuldades da vida. Se a gente sabe enfrentar, a gente cresce. Então, embora a gente não queira, ninguém quer passar por isso, é preciso acolher essa experiência como uma oportunidade de crescimento. Nós, pais, se a gente pudesse, colocar uma redoma para proteger os filhos, para não passar por nenhuma dor, né? Ia ficar tudo um monte de babaca. Não fica? Então, é preciso crescer e passar por essa prova aqui. Como que a gente lidou com essa aprovação? Como é que a gente deu a volta por cima? Olha a competência da resiliência que a querida Dulce estava falando aqui na palestra anterior de coaching. É nessa hora que a gente vai desenvolver isso. Então, eu preciso olhar para essas situações da minha vida. Então, feliz aquele que experimentou a dor e a transformou em aprendizado. Vai conhecer como poucos a alma humana. Todo herói busca uma recompensa. Olha, o Frodo saiu para destruir o anel que era maldito. O Harry Potter tinha que desenvolver a competência da mágica. O Rei Leão que tinha que assumir o reinado do pai. Todos os heróis. O Jamal não queria ser milionário. Ele queria conquistar a namorada. Não é? Todos os heróis buscam lá o Santo Graal, o Elixir da Longa Vida, a Pedra Filosofal. A nossa história é uma busca de uma recompensa. Todos nós buscamos isso. Então faz parte da jornada isso. A luta não é em vão. Mas é preciso tomar consciência que a maior das recompensas é a própria jornada. É a própria jornada. É olhar para isso. E aí essa consciência tranquila que pode nos ajudar, que a gente está cumprindo a nossa missão. Para mim não tem maior recompensa do que essa. Não é o dinheiro, não é tudo. É por isso que a gente entra nessas coisas da vida, vai ser voluntário, vai ser participar de ICF, de associações. Por isso que dá gosto. É isso que vai dar sentido para a gente. Então, quais os reconhecimentos e recompensas que a gente busca e como que a gente reconhece e recompensa os outros? Porque como líderes nós temos uma responsabilidade de fazer isso e essa tem sido uma constatação de ausência em muitas empresas. Não é assim, amiga Cláudia? Então, feliz é aquele que aceita ser avaliado pelos liderados. Se aperfeiçoará na arte da liderança e ganhará o troféu da admiração e do respeito. Por que eu escrevi isso? Porque eu penso que só pode dizer se eu sou um bom líder ou não os meus liderados, não o meu chefe. E tem gente que faz de tudo para agradar o chefe, mas não faz nada para agradar os liderados. Não é líder, portanto. Então, feliz ainda aquele que se deixa guiar pela ética, pelos princípios éticos e pela integridade também, moral também nos negócios. Vai semear os grãos da boa reputação, vai dormir com serenidade e colher abundantes frutos no tempo da colheita. Todo herói volta para casa. Todo herói.
A jornada mostra isso. Um dia nós também voltaremos. Ainda que seja a casa celestial, a gente vai voltar para ela. Todos nós voltamos. Quando o herói se prepara a voltar para casa, no mito vai aparecer um momento em que o herói começa a arrumar a mala, o alforge. Lá na roça chamava do embornal, a sacola. No mito, isso aparece como um símbolo da sabedoria. O que nós acumulamos ao longo da vida? Essa bolsa bonita aqui da Dulceli, né? A nossa mochila. O que a gente colocou na mochila? O que a gente está carregando que a gente pode dizer, isso aqui é fruto da minha história, da minha sabedoria. E algumas coisas que a gente carrega, a gente também tem que jogar fora. Igual a propaganda que tem hoje na TV. Desapega. Porque a gente vai se apegando a muita coisa que não serve para mais nada. Pode ter servido lá atrás, mas a gente, foi tão bom que eu carrego. Desapega, porque não serve para mais. Para prosseguir a jornada, senão fica um fardo pesado. Essa sabedoria, o nosso alforge, é que vai lançar as luzes sobre os caminhos de ontem. É com ela que eu olho assim, então aquilo que aconteceu lá quando eu tinha 8 anos de idade era isso. Eu começo a compreender a minha história em outra perspectiva. Vovó dizia que, meu filho, Deus escreve certo em linhas tortas. Conhece esse ditado? A gente que acha que é linha torta. Porque depois, quando a gente olha para trás, não é que a linha era certa? E foi ali que começou, foi quando aconteceu aquele problema, é que eu cresci. E aí eu começo a olhar para trás, e essa luz da sabedoria me faz entender a minha história. E eu começo a rever a história numa outra perspectiva. Eu vou dizer, até que foi bom ter passado por aquela desgrameira toda. Até que foi bom, porque se não tivesse passado, não estaria aqui. E aí é essa mesma luz que vai me apontar o futuro, onde eu quero chegar. Ela vai iluminar os caminhos, é a luz da sabedoria. E aí eu preciso ver o que é o que eu estou carregando como sabedoria no meu alforge, na minha mala. E pensar o que eu quero deixar de legado na vida das pessoas. Qual é a marca que eu quero deixar no mundo? Qual é a marca que eu quero deixar por onde eu passo? Feliz aquele que manifesta a sua alma em tudo o que faz. Os resultados serão tão reluzentes quanto a luz da sua aura. E vamos vencer desafios, porque, graças a Deus passou tudo. Desculpa, gente, não passou nada, porque vem mais desafios pela frente. Quando a gente pensa que acabou, vem outros. Só que os desafios que chegam na vida do herói já são diferentes. Porque a gente já passou por tantos, vencemos tantos dragões, já contamos com alguns aliados, já fomos ao fundo do poço e já saímos, porque agora a gente já tira de letra. A gente já está fortalecido. Então os desafios que nos chegam agora são para provar se a gente está realmente pronto para ser herói. E aí a gente caminha diferente. Então a gente deixa de olhar para o nosso próprio umbigo, porque durante boa parte da vida a gente está olhando só para os nossos interesses, e esses novos desafios nos permitem olhar a vida de maneira diferente, em outra perspectiva, que a gente está aqui para se colocar a serviço do outro, a serviço do bem comum. Então feliz é quem faz o que realmente importa, e faz os outros se sentirem importantes partícipes de uma grande causa. Será corresponsável pela evolução humana e evolução do planeta. Por que escrevi isso? Porque eu penso que a gente está aqui para isso. Tem uma história de São Francisco de Assis, que eu coloco num outro livro meu, A Perfeita Alegria, que eu acho muito interessante. Francisco viveu há cerca de 800 anos atrás. E no processo dele de transformação, de conversão, certa vez conta-se que ele estava numa igrejinha em ruínas, não funcionava mais, o prédio estava acabado, mas tinha um crucifixo lá e ele foi lá para oração e ouviu uma voz do crucifixo dizendo: Francisco, repara a minha casa, não vê que está em ruínas? E ele ficou com aquilo, ele entendeu que Deus estava chamando ele para reconstruir a igreja. E ele saiu catando pedra pelo caminho, não tinha tijolo, juntou tudo e reconstruiu aquela igreja. Andou, achou outra igreja lá aos pedaços, foi lá, reconstruiu uma segunda igreja. E fez isso numa terceira.
Até que ele foi se dando conta de que não era bem isso o chamado, a missão, o propósito, que era muito maior. Que ele não estava ali para ser pedreiro, para consertar a igreja velha, caída aos pedaços. Isso me faz lembrar essa questão, porque nós não estamos aqui para sermos profissionais de recursos humanos, administradores, engenheiros, coaches, seja lá o que for. Isso é muito pequeno para a vida humana. Isso não é nada. A gente está aqui por uma causa muito maior, que é para contribuir para a evolução humana e a evolução do planeta. E as nossas profissões são apenas simples instrumentos, ferramentas que nós temos, com as quais nós podemos servir a humanidade, servir a evolução da vida. Se essa consciência estiver em nós, nós vamos contribuir. Então, feliz aquele que aprendeu que liderar é se colocar a serviço e considera que o resultado só é bom se for bom para todos. Não pode ser bom só para alguns, tem que ser para todo mundo. Terá o seu nome gravado na história como exemplo para muitas gerações. E a última etapa do herói é aquele que se transforma para transformar. A transformação começa em nós mesmos. Nós seremos plenamente humanos quando a gente se colocar a serviço do outro e de uma causa que seja realmente nobre. Nós seremos pessoas melhores quando descobrirmos que esse herói que mora dentro de cada um de nós nos ajuda a fazer a trajetória da vida e nos ajuda a dar significado à nossa história. Muitas vezes nós falamos, e eu já falei isso também, que nós somos autores da nossa história. Nós somos protagonistas da nossa história. Acabamos, de certo modo, de falar isso aqui na palestra de coaching. Mas depois eu refaço a minha fala e falo assim, não somos. Eu não sou autor da minha história sozinho. Porque nós construímos ela juntos com alguém. O ser humano é incapaz de construir a sua própria história sozinho. Sempre construímos junto com muitos. Muitos. O que nós fazemos ao escrever a nossa história é dar significado a ela. Porque quando nós damos significado à história, nós somos os autores da história. Me entendem? Eu estou escrevendo nesse momento um capítulo da minha história junto com vocês. Vocês estão me ajudando a escrever e vice-versa. Mas quem vai dar o significado a esse capítulo sou eu. Quem vai dar o significado ao capítulo da sua história é você. Aí nós nos tornamos autores. Quando damos sentido. Quando encontramos sentido. Quando encontramos significado. Por isso, fazer a jornada é encontrar um significado para essa existência. Quais os dons que eu tenho que me levam a contribuir para a transformação, para o bem comum? Como é que eu me coloco a serviço? O que eu faço para que o mundo seja melhor? Feliz aquele que empreende essa jornada da própria transformação. Será reconhecido pela transformação que provocou ao seu redor. Quando eu me transformo, o mundo se transforma. Quando eu me torno uma pessoa melhor, o mundo se torna melhor. Basta isso. Basta, a transformação começa em cada um de nós. Se fizermos esse esforço, certamente nós estaremos dando grandes passos na evolução da humanidade. Feliz é quem lidera pelo exemplo e inspira os outros pelos valores que vivencia. Deixará sua marca como valor inestimável e um legado que o tornará inesquecível. Feliz é quem ajuda o outro a se tornar mais humano. Será aclamado como parteiro de uma nova humanidade. Então são essas breves reflexões a partir desse arquétipo, dessa jornada mítica que eu trago para vocês. Eu queria fazer um breve exercício com vocês. Fechem os olhos, por favor. Respirem fundo. Respirem fundo, por favor. São 2 minutinhos apenas. Olhe para a sua história. Lá atrás, como tudo começou. O chamado.
missão, que ainda pode não estar totalmente claro para todos, mas que começa a se esclarecer. As sereias que já apareceram ao longo do caminho tentando te desviar, mas você venceu porque você está aqui, já passou por elas. Os mentores que já chegaram na caminhada, os portais que você atravessou, o grande portal, os dragões que apareceram e você teve que levantar a espada para vencer, os dragões que habitam dentro de você, os que vieram de fora para te assustar, os aliados, a mão amiga, aquele que apareceu nem sabe de onde, que ajudou a levantar a charrete, a provação, a dor, o fundo do poço, mas também a conquista da recompensa, a vitória, a força. Quanta coisa bonita na sua história. Deixa brotar no seu coração um sentimento de gratidão pela vida, por tudo que você já viveu até o dia de hoje. Deixa brotar a gratidão pela clareza do propósito, a gratidão pelos mentores, pelos aliados. Agradeça também pelos dragões, pelas dificuldades, pelo fundo do poço, porque foram eles que te possibilitaram ser mais fortes. Agradeça pelos dons, pelas forças que existem dentro de você. Respire fundo. Experimente a grandeza da vida do herói que mora dentro de cada um de vocês. Pode abrir os olhos. Muito obrigado. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Aqui estão meus contatos. Mais uma vez agradeço. Espero ter contribuído. Se alguém tiver algum interesse nos livros, eles estão ali fora. Que Deus abençoe e sejam muito felizes. Obrigado.